De agora em diante, os anos 80 e 90 vão tomar conta aqui do canal Fato Notícias. Tudo porque estamos começando a partir desse vídeo a série Vida de Tiozão. É isso mesmo. Acredito que você que está assistindo, assim como eu, que viveu essa fase, tem muita história para contar. E hoje nós vamos começar justamente pelos seriados, aqueles que fizeram a cabeça de muita gente em um tempo que sequer se imaginava em existir a Netflix. Começando hoje, vamos viajar para a década de 80 e saber um pouco mais sobre aquelas séries que não só tomaram conta da cabeça da galera, mas como também até hoje integram o quadro da nossa cultura pop. Vamos lá então! Chiefs, Larry Wilcox, Eric Estrada. Chiefs foi exibido em 6 temporadas, de 1977 a 1983, e foi baseado nas aventuras de 2 patrulheiros rodoviários. Nas primeiras temporadas, os episódios alternavam momentos de drama e comédia. Já a partir da segunda, o seriado foi centrado diretamente no personagem do patrulheiro porto-riquenho e novato Poncharelo, que, diga-se de passagem, arrasava o coração da mulherada e foi interpretado pelo ator Eric Estrada. Com o aumento da popularidade de Ponte, além de incrementar seu cachê, Eric Estrada exigiu que seu personagem ficasse mais sério e um pouco mais racional. As mudanças não agradaram muito a produção, que alimentou uma rivalidade com Eric, até deixar o programa antes da última temporada. Durante a série, o mesmo ator, ou seja, Eric Estrada, sofreu um grave acidente de moto em agosto de 1979, ficando em coma por 5 dias, quase vindo a falecer. Este episódio ajudou a trazer mais fãs para o programa que acompanharam o drama do ator. O acidente, inclusive, foi introduzido na história de Ponte, mostrando cenas dele no hospital e sua recuperação com a ajuda de uma bengala. Já aqui no Brasil, a série foi exibida pela então TVS, hoje SBT, de 1979 a 1982. Depois foi para a Rede Record, em 1982, até o fim do ano de 1985. Depois foi exibido também pela Rede Bandeirantes em 1988. Magnum fez muito sucesso nos anos 80, quando a rede CBS decidiu desenvolver um projeto que aproveitasse os equipamentos da série Havaí 5.0, que foi um seriado de muito sucesso entre os anos 60 e 70. O primeiro nome lembrado para o protagonista foi Robert Conrad, que havia estrelado James West. Mas com a recusa do mesmo, Tom Selleck, que na época era mais conhecido por fazer comerciais de televisão, foi convidado e acabou aceitando de pronto o papel. Originalmente, teve seu primeiro episódio exibido nos Estados Unidos, em 11 de dezembro de 1980, e o seu episódio final em 8 de maio de 1988. Magnum era um veterano de guerra do Vietnã, que acabou se tornando detetive particular e foi morar e trabalhar no Havaí, onde ele viveu hospedado na mansão do escritor e playboy Robin Masters, em troca de uma ajuda em sua segurança. Nessa mesma propriedade, Magnum era fiscalizado pelo mordomo Higgins, responsável pelo bem-estar da mansão e de seus frequentes hóspedes. Higgins era um ex-sargento do exército britânico que cuidava de 2 Dobermans, que eram um verdadeiro inferno na vida do nosso herói Magnum. Aqui no Brasil, a série foi exibida pela Rede Globo, estreando no dia 2 de dezembro de 1981. Após algumas reprises, em 85, estreou episódios inéditos, transferindo-se para a Terça Nobre, uma espécie de faixa de programação tradicional da emissora na época. Chaves e Chapolin, um dos maiores ícones dos anos 80 e ainda presente em nossos dias atuais, que foi criado pelo seu próprio intérprete, Roberto Gomes Bolanhos, trazendo um garoto que se chamava X-Perito e aqui no Brasil mais tarde chamado de Chaves, tendo sua primeira gravação no dia 20 de junho de 1971 e a última em 11 de dezembro de 78.
Já o atrapalhado e querido herói Chapolin Colorado, também criado por Bolanhos, teve sua primeira exibição em 28 de fevereiro de 73 e seu encerramento em 19 de setembro de 79. Já que no Brasil, ambos chegaram meio despretensiosamente em 24 de agosto de 1984, no programa infanto-juvenil que era chamado de TV Pau. Porém, Chaves e Chapolin vieram dentro de um imenso pacote de programas da TV mexicana Televisa, adquiridos pelo SBT. Hoje o seriado também está sendo exibido no canal Multishow. Romance do passado. A Gata e o Rato. Amanhã, depois de Selva de Pedra. A Gata e o Rato, em seu título original Moonlight, foi uma série de televisão norte-americana transmitida pela ABC entre os anos de 1985 a 1989, num total de 67 episódios. Aqui no Brasil, começou a ser exibido a partir de 1987, pela Rede Globo, na Sessão Aventura. A série contou a história de Mad, uma modelo falida que conheceu um agente chamado David Aidson, que foi interpretado por ele mesmo, pessoal, Bruce Willis, que começava sua carreira e ia despontar a partir desse seriado. Trovão Azul foi baseado no longa-metragem que levava o mesmo nome de 1983, denominado como Blue Panther, estrelado por Roy Scheider como Frank Murphy, onde ele interpretou um piloto de helicóptero super moderno e ultra equipado da polícia de Los Angeles. O helicóptero era equipado com armas poderosíssimas, como capacidade de escuta eletrônica, computadores, voar silenciosamente em alta velocidade e manobras impressionantes. A série teve uma curta duração e somente 11 episódios em uma única temporada, fazendo um relativo sucesso no Brasil, onde foi apresentado pela Rede Globo e também pela extinta TV Manchete. Águia de Fogo, neste domingo, 15 para as 4 da tarde. Águia de Fogo foi exibido entre 1984 a 1987. Já aqui no Brasil, chegou em 85 e era exibido também pela Globo aos sábados à tarde. O programa contava com um helicóptero militar supersônico e sua tripulação participava de várias missões, muitas delas envolvendo espionagem com um tema relacionado à Guerra Fria. Rede Globo apresenta Super Vicky. Super Vicky foi transmitido de 1985 a 1989, totalizando 96 episódios e foi produzido pela Fox Television. No Brasil, foi exibido pela Rede Globo como atração da então Sessão Comédia em 1987 e reprisada posteriormente pela Rede Record nos idos dos anos 90. Vicky era um androide com a aparência de uma menina de 10 anos, que vivia junto a uma típica família de humanos. Ela foi construída pelo engenheiro Ted Lawson, especialista em robôs. O mesmo era casado com Joan Lawson e teve um único filho, Jamie, onde acabou incorporando a pequena androide no convívio familiar como uma espécie de filha adotiva. Knight Rider, ou seja, a Super Máquina, como foi chamada aqui no Brasil, foi produzido pela Universal Studios. A série começou em 1982 e encerrou-se em maio de 1986, totalizando 4 temporadas e 90 episódios produzidos. Sua primeira exibição no Brasil foi na TV Record em 31 de maio de 1983, onde começava pontualmente às 21 horas. A partir de 5 de junho do mesmo ano, começou a passar no SBT, na época ainda chamado de TVS. O seriado foi estrelado pelo ator David Hasselhoff como Michael Knight, um tipo de cavaleiro andante dos dias atuais, que dirigia um carro com avançada tecnologia e personalidade própria, adquirida a partir do desenvolvimento de uma inteligência artificial. Armação ilimitada, o tipo pica-pau dos anos 80. Armação ilimitada, nesta sexta, depois de Selva de Pedra. A Armação Ilimitada foi um seriado voltado para o público adolescente. Inicialmente foi exibido pela Rede Globo às sextas-feiras, no horário das 21h20, entre 1985 a 1988, misturando aventuras e esportes radicais.
O projeto foi concebido a partir de um esboço feito pelo ator Cadu Moliterno e André Di Biase, que haviam trabalhado juntos na telenovela Partido Alto em 1984. A ideia foi concretizada pelo diretor Daniel Filho, que apostou e investiu no seriado de aventuras apresentando em um ritmo, digamos, de quase que um videoclipe. Juba e Lula eram dois jovens surfistas que viviam uma vida inusitada entre amores e aventuras, dividindo inclusive a mesma namorada, Zelda Scott, que era interpretada por Andréa Beltrão. E de gancho adotaram um órfão bacana, um garoto de 11 anos, que foi achado pela dupla. O primeiro episódio, como disse ainda há pouco, foi exibido em 17 de maio de 85 e o episódio final em 8 de dezembro de 88, com algumas reprises anos mais tarde, inclusive nos dias de hoje pelo canal Viva. O é teimoso. Inspirada em uma paródia do filme E.T. de Steven Spielberg, Alf, o é Teimoso teve o seu primeiro episódio exibido nos Estados Unidos em 22 de setembro de 1986. Trazia as aventuras de um extraterrestre que acabou sendo descoberto por uma típica família americana, que fez questão de guardá-lo dentro de sua própria casa. Pessoal, mas esse ETzinho tão fofo nem sempre contribuía com a descrição dessa família, onde colocava todos eles em situações muito inusitadas, o que acabava completando uma repleta diversão em todos os episódios. Levada da Breca. Punk a Levada da Breca foi transmitida durante os anos de 1974 a 88 nos Estados Unidos pela rede de televisão NBC. A série ganhou também um desenho animado, que na época também obteve o lançamento de vários produtos licenciados ligados à personagem. No Brasil, a série foi transmitida pelo SBT a partir de 1988, repetindo o mesmo sucesso que tivera nos Estados Unidos. Penelope Punk Brewster era uma garota engraçadíssima e bem-humorada. Era órfã de pai e de mãe e vivia em um apartamento abandonado, dentro de um prédio onde acabou conquistando várias amizades. Os mesmos amigos, que também faziam parte do seriado, davam um alívio cômico todo especial ao enredo da história. Dentre eles, um senhorzinho chamado Arthur, que na verdade acumulava as funções de fotógrafo e síndico do mesmo prédio, onde algum tempinho depois o mesmo Arthur acabou adotando Punk como sua filha adotiva. E se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A foi exibido originalmente pela rede de televisão NBC entre os anos de 1983 a 87 e contava a história sobre um grupo fictício de ex-condenados do exército dos Estados Unidos que atuavam como mercenários utilizando práticas comuns da Guerra do Vietnã, onde contava que, no final desta mesma guerra, o esquadrão comandado pelo tenente John Hannibal Smith foi acusado injustamente de um assalto ao Banco de Hanoi, crime que, embora tenham cometido, fora encomendado por seus superiores na época. Com a morte dos mesmos na base do Vietnã, eles não puderam provar sua inocência. Condenados, eles escaparam de uma penitenciária de segurança máxima e permaneceram foragidos nos subúrbios de Los Angeles, ganhando a vida como soldados da fortuna. No Brasil, o seriado foi exibido no SBT entre os anos de 1984 a 1988. Em 2010, fizeram um longa-metragem com novos atores, porém mantendo os antigos personagens, mas o longa acabou não emplacando. Super-herói americano. Super-Herói Americano foi ao ar de 1981 a 1983. No Brasil, foi exibido em meados de 84 pelo SBT, apresentando as aventuras de Ralph, um professor que havia sido presenteado por extraterrestres com um traje que possuía poderes super especiais. O problema é que ele perdeu o manual de instrução do mesmo traje e toda vez que tentava usá-lo se metia em altas trapalhadas. Seus parceiros eram sua namorada Pam e um amigo e detetive Maxwell. Rápido, corajoso, capaz de enfrentar grandes desafios e criar terríveis armadilhas.
Profissão Perigo. MacGyver, um talento especial para desafiar a morte. Profissão Perigo contava as aventuras do agente secreto Angus MacGyver, interpretado por Richard Dean Anderson, que trabalhava como uma espécie de agente especial para a Fundação Fênix em Los Angeles e como agente para o Departamento Governamental de Serviços Externos. Educado como cientista, MacGyver serviu na Guerra do Vietnã como técnico da Brigada Antibombas. Muito versátil e possuidor de um conhecimento enciclopédico de ciências físicas, MacGyver resolvia problemas complexos ao criar coisas a partir de objetos comuns, grande parte das vezes com a ajuda de seu tradicional canivete suíço. MacGyver preferia resolver suas missões sem violência e sem mesmo usar armas de fogo. Também ficou muito conhecido por ser uma espécie de professor pardal, onde escapava das mais perigosas emboscadas com suas engenhocas de puro improviso. No Brasil, a série estreou em 1986, quando era exibida aos domingos, por volta de 12:30, ocasionalmente após as corridas de Fórmula 1, o que ajudou a marcar muito seriado na época. Quem não viveu essa época consegue, a partir de agora, depois desse vídeo, ter uma dimensão como era essa época dos anos 80. E calma aí, porque vai vir também na próxima semana um especial falando a respeito da série dos anos 90. E também vale a dica aí pro pessoal que tem vários episódios, inclusive dublados, de todos esses seriados que eu falei, espalhados aqui em YouTube afora. Agora, aquele papo um pouco mais direto, se você perguntar para mim o que eu gostava mais, o que marcou a minha infância de fato, eu vou começar falando aí a respeito de Chips, que eu lembro que eu assistia quando eu tinha 4, 5 anos. Inclusive, a seguir também vou estar comentando a respeito dos brinquedos, né? Que não só dos Chips, como dos outros marcaram a época também. Esquadrão Classe A, eu lembro que eu não perdia um episódio quando estreou no SBT. Eu já era um pouquinho mais grandinho, já tinha uns 7, 8 anos na época. Águia de Fogo e Trovão Azul, eu era fanático porque eu tinha os brinquedos, era o máximo na época, quem tinha aquele helicóptero. Inclusive, você mexia uma alavanca embaixo dele, ele girava a hélice. Quem sabe eu acabo colocando aí no próximo vídeo que eu vou falar a respeito de brinquedos dos anos 80, pra gente falar um pouco mais sobre isso também. E o super-herói americano. Nossa, o super-herói americano, pra mim, na época, eram os meus Avengers. Claro que já existia aí o seriado, que eu acabei não colocando aqui pra falar num outro vídeo, do Homem-Aranha, do Hulk, etc e tal. Mas eu me identifiquei de cara. Eu lembro que foi em 83, eu tinha uns 4, 5 anos, com o personagem do super-herói americano. Eu vibrava quando passavam esses seriados no SBT. E uma curiosidade, que eu já disse em algumas outras resenhas do canal aqui, é que na época a gente não tinha na casa da gente 2 televisões, por exemplo, era uma só e olhe lá. Eu lembro que a primeira televisão colorida da minha casa fui ter em 82, ok? Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Tinha briga, inclusive, quando você queria assistir o seriado e de repente a sua mãe, o seu pai, o teu irmão queria ver outra coisa na televisão. Mas eu lembro que eu apavorava todo mundo, tinha que deixar eu assistir o Esquadrão, tinha que deixar eu assistir o Super-Herói Americano, Chips, então, nem se fala, que eu curtia pra caramba. E dentro desses todos esses seriados aí que eu citei pra vocês, eu lembro que tinha os brinquedos, esses que eu tô colocando na tela. Eu lembro que era da Glasslit. Você é velho igual eu, você tá lembrando agora, né? Tinham os bonequinhos do Esquadrão Classe A, que era uma cópia, por exemplo, do G.I. Joe, embora com algumas limitações dentro da fabricação dele, que era um pouco mais frágil o produto. Então tinha os carrinhos, inclusive. O Chips marcou época por causa dessa moto que eu tô colocando aí, que eu lembro que era a pilha. Então você ligava, a motinha ela saía andando, acendia os faróis, inclusive, a sirene, e era uma sensação. Eu lembro que a moto eu não cheguei a ter, mas eu tinha um kit, que na época vinha com esse capacete aí que eu tô colocando, um cacetete, um revólver e um cinturão, e a estrela do policial. Então, puxa vida, é uma época que de fato é recheada, sem contar aí os outros que vieram depois, né?
como nós falamos aí, o próprio Moonlight, que era Gato e o Rato, que revelou definitivamente o Bruce Willis a partir de então, o Alf, que eu gostava muito de assistir, mas eu já peguei um pouco mais na fase quando passava sábado de manhã, depois quando começou a ter mais reprises na Globo e na Bandeirantes também, se eu não me engano, e a Super Vic, que passava à tarde. E olha, foi uma época legal, porque como eu disse ainda há pouco, vou repetir, poxa, não tinha Netflix nessa época, você não tinha esse privilégio de entrar e ficar escolhendo o que você quer assistir, não tinha nem TV a cabo. Eu, pelo menos, não tinha na minha casa nos anos 80. Eu acho que começou a se expandir no Brasil no meio dos anos 90 para cima. Então, você curtiu o teu seriado favorito e você tinha que ficar esperando a semana inteira até passar aquilo que você queria assistir. Bom, pessoal, então esse foi o início dessa nossa nova série aqui no canal, chamada Vida de Tiozão. Mas a gente não vai estar falando só sobre televisão, não. A gente vai estar falando sobre outras coisas que com certeza marcou a sua infância, e se não marcou, hoje você que é mais jovem tem curiosidade de saber como que nós vivíamos nessa época. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!